Olá, pessoas! Voltei aqui para falar para vocês sobre uma leitura que eu tô fazendo, né? Sobre o livro O Manifesto Hacker, da autora Mackenzie Walker, tá certo? É um livro bem interessante. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Bug por esse presente maravilhoso, adorei. Estou lendo, estou pensando bastante sobre muitas coisas que ela coloca aqui, né? Mas principalmente uma coisa que eu acho bem interessante é a maneira como ela constrói o seu texto, né? Ela vai dividir o texto em tópicos e topicá-lo inteiro, não é um texto corrido e com capítulos e subtítulos, né? É um título e dentro desse título tem vários tópicos que ela numera, né? Vai do 001 até o último, que é acho que o 354, né? Que é sobre ela. E ela divide não por capítulos, e sim por tópicos mesmo, né? Que é tipo, aqui no sumário tem assim, ó. Tá vendo? Aí ela vai por tema, né? Abstração, classe, educação, estado, história, informação, natureza, e vai falando tudo sobre tudo isso, né, a partir da perspectiva da informação, né, dessa construção da informação livre, desses corpos, aí ela vai construindo toda uma teoria, né, e uma prática principalmente. Ela vai construir uma teoria a partir de uma prática que ela constrói junto com seus pares ali, né? A partir dessa perspectiva das novas tecnologias, da questão das redes, de como isso surge, né? No caso aqui, há 20 anos atrás, né? E como a ferramenta, existia uma ilusão, uma esperança ilusória que a gente percebe que hoje, né? E como hoje as coisas são muito violentas, né? Dentro das redes, né? De todas as formas e tamanhos, né? Mas uma coisa bem interessante que eu acho nesse livro é a apresentação dela, porque o Manifesto Hacker, ele é lançado no Brasil depois de 20 anos de sua escrita, né? E ela dá uma apresentação para ressignificar essa obra depois de 20 anos, porque vai parecer que ela tá antiquada, né? Mas não é bem assim, né? E ela coloca algumas coisas bem interessantes, né? Como foi a escrita a partir de uma ruptura de linguagem. E a linguagem é uma chave importante desse livro, seja estética, seja oral, na leitura, né? É uma chave, né? E ela vai falar sobre o capitalismo e ela começa assim, né? Que esse livro, né? Em parte é um diagnóstico de um ponto de virada histórico. É entendido a nível conceitual. Isso não é mais capitalismo, é algo pior, ela fala, né? E para isso existir, ela precisa de uma ruptura de linguagem, né? Aí ela coloca aqui, eu vou ler alguns pontos que eu achei bem interessante para instigar vocês a leitura, se quiserem. Ela tem outros livros, eu acho que um livro mais recente que é esse, que também é bem interessante, que vai tocar mais a fundo sobre essa questão do capitalismo feroz dos nossos dias, né? É A Morte do Capitalismo. Eu não sei se tem ele traduzido, mas é uma boa leitura, uma boa dica também. A mesma autora. E ela coloca assim, que a produção, porque era uma coisa que eles estavam almejando e lutando, ela até coloca aqui que a questão dos selos, dos cômodos que nascem, né? A partir de 2002. E no Brasil é um país pioneiro que vai falar sobre isso para que não haja direito intelectual, assim, usurpado, né? Aí ela coloca aqui assim, que a produção de informação livre surgiu como uma prática a partir da qual se cria uma produção autônoma de conhecimento. De diferentes maneiras, Adorno e Pasolini se refugiaram da pressão progressiva da mercantilização. E ela vai falar sobre isso, né? Quando ela coloca que existem formas diferentes das mídias tradicionais de comunicação.
né, que é justamente com o surgimento da internet. Aí ela coloca mais pra frente que aqui que é bem interessante, né? Ela continua falando sobre a informação livre, que ela diz que é uma vanguarda, né, que começa lá no netme.org, que começa numa conversa e quando de repente eles já estão fazendo um movimento sobre a informação livre, né? E a informação livre quer ser a informação quer ser livre. À medida que a internet se tornou uma forma de comunicação mais popular, todos começaram a compartilhar. Como diz a tese 126 do livro dela, né, um dos tópicos, né? A informação quer ser livre, mas está acorrentada em toda parte. Então, não era para ser. Os marxistas autonomistas italianos sustentam que toda inovação na forma mercadoria é impulsionada de baixo para cima, na medida em que tenta resolver um antagonismo de classe subordinada contra a forma mercadoria, através de sua ruptura e recaptura por meio de uma mutação de forma. Foi mais ou menos isso que aconteceu. A classe dominante, que chamam aqui de vetorialistas, recuperou a energia do movimento popular pela informação livre, transformando-a em trabalho não remunerado. Na verdade, é ainda pior do que isso. O capitalismo explora nosso trabalho, enquanto o vetorialismo, que é essa classe dominante que ela coloca aqui, explora nosso comunismo. Explora nossa necessidade de dar um presente, de nossa sociabilidade uns aos outros. A resposta da classe dominante ao movimento social pela informação livre foi a criação de uma forma de propriedade ainda mais abstrata. As relações de produção alcançaram as forças de produção. Aí ela coloca mais adiante. Sob o capitalismo, as forças de produção se desenvolveram, reduzindo o trabalho, a repetição e a mesmice. E então, substituindo o trabalhador por uma máquina que produz e reproduz essa repetição. O que estava além dessa substituição era o hack, a produção da diferença, a atividade distinta da classe hacker, que ela coloca que o hacker somos nós, produtores de conteúdo e pessoas que estão a toda hora divulgando e compartilhando saber. Aí ela diz que essa atividade distinta da nossa classe, de construção de artes nas ciências, na cultura, o que a classe vetorialista está tentando agora é a substituição da classe hacker por máquinas capazes de fabricar essa diferença. Máquinas que fazem isso mal, mas que, do ponto de vista da classe dominante, são preferíveis, tendo em vista que não podem entrar em greve, ficar doentes, pedir licença ou dar atestado. Então, é a partir desses pontos que ela revisita essa obra. Saca? Eu não vou me estender mais aqui porque eu quero que vocês leiam, né? Mas eu só vou findar falando uma coisa que ela coloca aqui, que o que prezo mais do que a teoria neste livro é a prática. Então, ela não vai nos dar esperanças, mas ela vai nos dar certa luz para construirmos práticas de sobrevivência no mundo que a gente vive hoje, onde o nosso saber está alimentando uma inteligência artificial que vai nos colocar em xeque em algum momento. Mesmo que ela não faça bem o seu trabalho, vai ser preferível ela que não adoece a nós, que adoecemos. Então fica a dica e até a próxima.